Convido os irmãos para lermos Lucas 23. Hoje nós vamos falar o tema sobre os 3 homens mortos na cruz. Os 3 homens mortos na cruz. Lucas 23, a partir do verso 33 até o 43. Lucas 23, a partir do verso 33. A partir do verso 33. Diz assim o texto: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe o outro, repreendeu-o, dizendo: nem temes a Deus, estando sobre qual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque ela nos fala de ti, dos teus feitos, da tua obra, e ela revela, Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de estar no teu santuário, para ouvirmos aquilo que tu desejas, Pai. Revela a tua vontade para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, o teu discernimento, e nós possamos entender a palavra, Senhor. Aquilo que o homem natural não pode entender, mas somente revelação do teu Espírito, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os 3 homens mortos na cruz. A crucificação, ela surgiu no ano 6 a.C., lá na Pérsia. A crucificação era usada como instrumento de tortura, de punição, de castigo e de execução. Era a forma mais cruel ou a extrema crueldade
para matar alguém. Os estudiosos dizem que a crucificação uma forma mais dolorosa de todas as formas de morrer. Ela é pior do que a decapitação ou cremação. Isto é pior do que uma pessoa morrer degolada ou queimada. Os gregos e romanos, eles também adotaram essa prática. Mas somente os escravos, os provincianos, isto é, os estrangeiros, e todos os tipos mais baixos de criminosos eram crucificados. Mas os criminosos romanos, os bandidos romanos, raramente eles eram crucificados. Somente os estrangeiros, os escravos. E por isso a gente entende por que Pedro morreu crucificado e Paulo decapitado. Né? Pedro era judeu, Paulo também. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha cidadania romana, por isso ele foi decapitado. Os judeus, na época de Jesus, eles estavam sob o domínio romano. E eles, então, estavam debaixo dessa sentença. E eles seguiam algumas regras. A partir do momento que saía a sentença, esse aí vai para a cruz. A sentença é crucificação. No momento que saía ou era baixada a sentença, a vítima era chicoteada, apanhava muito e era obrigado a levar a sua cruz até o momento, até o lugar da crucificação. Na regra dos judeus, a crucificação tinha que ser fora da cidade. Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado às 9 horas, isto é, a terceira hora, e ele morreu às 15 horas. Jesus, dos 3 bandidos, e nós vamos ver, dos 3 crucificados, Jesus foi o primeiro a morrer. E o único que morreu sem ter as pernas quebradas. Quando a pessoa estava crucificada, essa crucificação, essa morte na crucificação, poderia levar até 36 horas ou mais. E quando era muito doloroso, eles quebravam as pernas para a pessoa poder morrer mais rápido. Mas no caso de Jesus e desses 2 homens, era numa sexta-feira. E para os judeus, 6 horas da tarde, começava o sábado. E não podia ter ninguém na cruz. E quem morresse na sexta-feira, tinha que ser sepultado antes das 18 horas ou 6 da tarde. Porque vinha o sábado. E essa prática, ela foi abolida do Império Romano no ano 315 depois de Cristo por Constantino. Então, nessa prática de crucificação, o texto apresenta 3 pessoas. E nós vamos analisar cada um deles, o que a palavra tem a nos ensinar. O primeiro homem, eu estou sem o retorno aqui, né? O primeiro, no verso 39, o homem incrédulo. O homem incrédulo. Diz assim o verso 39. Um dos malfeitores crucificado
blasfemava ou zombava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Ele zombava de Jesus. Estava ali na mesma sentença, na mesma situação de Jesus, e ele zombava. Não és tu o Cristo? Não é tu que ressuscitou Lázaro? Não é tu que multiplicou os pães? Não és tu que ressuscitou os mortos? Expulsou demônio? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a mim. Ele zombava. As palavras desse homem demonstravam que ele não cria em Jesus. E ele não tinha temor a Deus. E ele não enxergava em Jesus algo diferente, algo indiferente. Preste atenção nas palavras dele e na semelhança. Ele diz: não és tu o Cristo? No verso 35, as autoridades também zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo se salva, se de fato és o Cristo, o escolhido. Os soldados também zombavam de Jesus, no verso 37. Tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A gente olhando para Lucas 4, na tentação de Jesus, Satanás usou as mesmas palavras, dizendo: tu és o filho de Deus, manda essas pedras virar pão. No outro verso ele diz: se tu és o filho de Deus, atira-te daí debaixo. Palavras de Satanás. Os escribas e fariseus também zombavam de Jesus, dizendo: quem pode salvar pecados senão Deus? Quando Jesus foi curar o paralítico, Jesus mandou ele: filho, perdoado estão os teus pecados. Depois ele orou. E os escribas e fariseus disseram isso: quem pode perdoar os pecados senão Deus? Os judeus também zombavam de Jesus, dizendo: não és tu maior do que nosso pai Abraão? A multidão, quando passavam por Jesus, com ele na cruz, a multidão também zombava de Jesus, balanceando a sua cabeça, dizendo: esse aí prometeu tanto e não consegue descer dessa cruz. Os principais sacerdotes também zombavam de Jesus, dizendo: desça hora da cruz este Cristo, Rei de Israel. A gente vê também, estudando a palavra, e Satanás lá no Gênesis, lá para Eva, também ele falou palavras e colocava em dúvida. Eva disse, colocou dúvida no coração, Satanás colocou dúvidas no coração de Eva. O coração deste homem, ele estava duro para Jesus. Ele não via Jesus algo diferente, uma pessoa diferente, uma missão diferente. Os olhos e entendimento deste homem estavam cobertos pela sua incredulidade. Este homem, ele teve a oportunidade da salvação. Ele estava crucificado do lado do Filho de Deus,
mas não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele ainda foi evangelizado e repreendido pelo outro preso. Depois a gente vai ver as palavras. Este homem, ele morreu 2 vezes. Ele morreu na cruz e morreu espiritualmente. Ele não teve um encontro com Jesus. Tudo indica, ele morreu 2 vezes. Não sei o finalzinho, se ele não se converteu, mas até o presente momento, ele não se converteu ao Senhor. Ele representa as pessoas que rejeitam Jesus. As pessoas que sabem quem é Jesus. O mundo inteiro sabe quem é Jesus. O mundo inteiro comemora Natal, comemora Páscoa, comemora as datas religiosas. O mundo inteiro sabe Deus, sabe os efeitos, as obras de Deus. Romanos fala isso. Não há desculpa para o ser humano. E este homem, ele representa todos os que estão sem Jesus. O Jorge falou aí do homem pregando na estação. Quantos ouviram falar de Jesus? Mas nem todos aceitaram. É a história deste homem. E João 3,36, Jesus fala, e todavia se mantém rebelde, contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus dá oportunidade, assim como este homem teve a oportunidade. Enquanto tem fôlego, né, João? A pessoa tem oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas devido à dureza do coração, as pessoas rejeitam a oportunidade. Este homem, ele teve a oportunidade, mas ele não creu em Jesus como Filho de Deus. Alguém disse, pode viver uma vida inteira sem Jesus, mas não morra sem Jesus. Este homem, ele viveu sem Jesus. E um dia ele morreu sem Jesus. E o texto fala, a ira de Deus permanece para sempre sobre ele. O segundo tópico, o segundo homem, está no verso 40, 42. É o homem arrependido. O segundo homem crucificado, ele disse, respondendo, porém, o outro repreendeu dizendo, não temes a Deus, estando sobre qual sentença? Os 3 estavam na mesma sentença. A sentença era a morte. Nós, na verdade, ou justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se a gente lê esse mesmo texto, lá em Mateus diz que os 2 zombavam de Jesus. Tanto da direita como da esquerda, os 2 zombavam.
Mas algo aconteceu na vida desse homem. Ali na cruz, próximo à sua morte, na sua crucificação, algo transformou a sua vida. Ele se converte no finalzinho da sua vida. Nesse momento, pior momento da sua vida, ele se converte. E a gente vê que havia temor a Deus no seu coração. E ele repreende o outro. Nem ao menos temes a Deus, estando sobre qual sentença. E ele reconhece o seu estado. Nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o castigo e os nossos atos merecem. Ele olha para si, eu estou nessa cruz, porque eu mereço. Eu fiz algo terrível, ou vários atos terríveis, por isso eu fui condenado. Ele olha para dentro de si e diz, nós recebemos o castigo e os nossos atos merecem. Ele reconhece a sua situação. Ele reconhece, ele olha, ele relembra de todas as suas falhas, todos os seus erros, todas as suas práticas. E diz, eu mereço. Não tem mais chance para mim. Eu estou recebendo o meu salário. O salário das minhas atitudes. E ele faz uma confissão, depois de reconhecer o seu estado, reconhecer as suas atitudes, se sentir merecedor daquele castigo, ele faz olhando para Jesus. Ele aponta para Jesus e diz, mas este nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e diz, este homem, e eu creio ele tem um conhecimento da história de Jesus, esse homem está crucificado sem merecer, injustamente. Isaías 53, quando os irmãos relerem esse texto, leiam Isaías 53 também. Isaías 53, verso 9, diz, e posto e nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Anos antes, Isaías já profetizava, dizendo que Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. A mulher de Pilatos o advertiu dizendo, em Mateus 27, 19, a mulher de Pilatos diz, não te envolve com este justo. Pilatos estava para julgar Jesus, né? E a sua mulher diz, não te envolve com este justo. O próprio Pilatos, por 3 vezes ele diz, e mal fez este homem, nenhum mal achei. Por 3 vezes, Pilatos reconhece que Jesus não tinha culpa. E depois de reconhecer o seu estado, depois de fazer essa confissão a respeito de Jesus, este homem faz um apelo no verso 42. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Em outras traduções diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
O outro, primeiro, iria descer da cruz, e Jesus fizesse um milagre, e ele descesse da cruz. Esse não pede para que Jesus lhe liberte daquela cruz. Mas ele já tem o desejo do reino dos céus. Lembra-te de mim, quando vieres ou quando entrares no teu reino. Ele crê em Jesus. Ele crê que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus estava sendo crucificado de maneira injusta. E ele deposita nesse verso a sua esperança em Jesus. Lembra-te de mim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu ter feito tantas coisas injustas, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este homem aí, ele morreu uma vez só, fisicamente. E ele pede para Jesus, para o teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este homem representa todos os que são salvos em Jesus. Todos entregam a sua vida a Jesus. Creem em Jesus, olhem para Jesus e creem nele uma promessa de Deus. Como Filho de Deus, como Salvador. Ele pode levar para a eternidade. Romanos 10:9, pode pôr? Diz assim. Vamos dizer juntos esse versículo? Se com a tua boca o ensaio está bom, tá? O ensaio saiu bom. Vamos para valer? Se só isso precisa para a pessoa ser salva. Só isso. Crer. Confessar. Só isso a pessoa precisa para ser salva. E ele faz essa confissão nos últimos momentos da sua vida. Então há esperança para o ser humano até o último dia da vida. Isso é lição para nós. Se nós estamos orando por uma pessoa, ore até o último momento. Ele pode ser salvo até o último momento. Este homem foi salvo. E o terceiro homem, versos 33, 34 e 43. Quando chegaram ao lugar chamado Aveira, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Verso 43. Jesus respondeu: Em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, impôs Jesus na cruz. Não foi Pilatos. Não foi os escribas. Não foram os religiosos da época. Não foram a multidão. Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Atos 2:23 diz: foi entregue
pelo determinado e desígnio de Deus. O próprio Deus entregou seu Filho para ser crucificado. Jesus é o cumprimento da profecia de Deus. Gênesis 3:15, logo e Adão e Eva desobedecem, Deus já faz a promessa da vinda de Jesus. Isaías 53, os irmãos vão ler depois, diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele estava ali nos representando. E toda a iniquidade da humanidade estava sobre Jesus. O texto de Isaías fala e Deus moeu Jesus. Permitiu que Jesus passasse por todo o castigo e nós merecíamos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Então, Jesus morreu na cruz. Jesus foi para a cruz, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os desígnios de Deus, a profecia de Deus. No verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus liberou o perdão. Jesus ali na cruz, ele tinha poder para descer da cruz? Ele tinha poder para destruir todo mundo? Tinha. Ele disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha, né, naquela cena ali, Jesus fala, cortou a orelha do soldado. Jesus diz: acaso pensas que não posso rogar ao Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus podia descer da cruz. Jesus tinha poder para descer, para libertar os dois, para destruir os inimigos. Mas ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Quando estava lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou o quê? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E neste momento, mais difícil da vida de Jesus, ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Deus libera o perdão. Não só para os soldados, para as autoridades, para aquele povo, mas para a humanidade. Ah, mas ele é Jesus. Mas ele nos ensina sobre o perdão. Quando a gente lê a história de José, tudo que José passou, quando ele dá-se conhecer pelos seus irmãos, ele diz: não foi vocês que me enviaram, mas Deus me enviou para cá. José, com todo o poder que tinha, ele poderia ter destruído seus irmãos. Mas ele perdoou. Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava sendo apedrejado, antes de morrer, ele diz: Pai, perdoa-lhes, não lhe imputes este pecado. Quantas vezes nós temos a oportunidade de perdoar alguém e a gente se acha
eu não vou perdoar. É um exemplo. Jesus te perdoou. Jesus nos perdoou. E diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no verso 43, após, em resposta ao ladrão, quando ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus responde no verso 43, em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Ele diz assim para o ladrão, espera só um minutinho. Deixa eu terminar a obra aí. Deixa eu consumar a obra do Senhor. E tu estarás comigo, aonde? No purgatório? Não, no paraíso. Isto é, Jesus tem poder para nos dar a vida eterna. E mais importante para este homem, e Jesus veio fazer, salvar a alma. O corpo foi crucificado. O corpo foi morto. Foi enterrado. Mas a alma foi para a eternidade. Por meio de quem? De Jesus. Então, a vida eterna, Jesus nos garante a partir do momento que aceitamos Jesus. Olha a situação deste homem, de bandido, de criminoso, condenado. Ele passou a ser cidadão dos céus. Para sempre. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dos 3 homens, Jesus foi o primeiro a morrer. O único que não teve as suas pernas quebradas. Tudo isso em cumprimento à palavra de Deus. Em Jesus, há perdão, salvação e vida eterna. Somente em Jesus nós temos o perdão, nós temos a salvação e nós temos a vida eterna. Esse texto nos mostra, e não é pelas nossas obras. Esse ladrão não fez nada de bom, mas ele foi salvo pela graça, por méritos de Jesus. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. E nós nos tornarmos cidadãos do céu. Para finalizar, para a gente pensar um pouquinho, o primeiro homem perdeu a última oportunidade. Ele teve a chance até o final. O segundo aproveitou a última oportunidade. Sabe quando é a última oportunidade? É quando Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Qual foi a última oportunidade? Quando é a última oportunidade? Quando eu tiver velhinho, meus 90 anos? Não. Hoje é a última oportunidade. Pode ser a última oportunidade. Nós aprendemos. Um terceiro homem é Jesus. Em Jesus, decide-se o futuro e a eternidade das nossas vidas. Em Jesus. Independente do que temos, o que somos, o que fizemos, é em Jesus que é definido o nosso futuro, a nossa eternidade. Não existe nenhum outro personagem bíblico,
nenhum outro personagem da história, e pode nos dar o perdão, a salvação e a vida eterna. E nós possamos confiar em Jesus. E eu quero deixar uma mensagem para que seja o alvo das nossas vidas. E o nosso alvo seja os céus, a eternidade. E somente Jesus pode nos dar. E nós possamos, irmãos, ter essa certeza no nosso coração. Espalhar essa certeza. E nós possamos, Jorge, ser o homem lá da estação. O homem que fala de Jesus lá no trabalho, nos vizinhos. E nós possamos espalhar essa mensagem. E dos 3 homens que morreram na cruz, Jesus é o que nos pode nos dar o perdão, a salvação e a vida eterna. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo discernimento do Teu Espírito, Pai. Obrigado, Pai, porque só em Jesus nós temos perdão, salvação e a vida eterna. Não por méritos nossos, mas pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Deus, nós já temos essa certeza. Nós esperamos a eternidade, Deus. Mas reveste essa Tua igreja de poder, para que essa mensagem seja espalhada por nós, Pai. E nós sejamos portadores dessa mensagem, Deus. Ó Espírito Santo, enche a Tua igreja de poder, Pai. Enche a Tua igreja de autoridade. E nós possamos ter coragem, ânimo, amor ao perdido, amor a Ti, temor a Ti, Pai. E possamos espalhar esta mensagem. Tudo na dependência do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.